gente ter uma conversa bem legal hoje, né? Entender, ou pelo menos refletir sobre o ser bruxa. Oi, Luciana. Seja bem-vinda também, Amanda. Saudades, Amanda. A gente só se encontra aqui online, mas tá valendo, né? O negócio é usar máscara e ter todos os cuidados. Hoje eu pensei, assim, numa conversa com vocês, né? Primeiro até trazer um pouquinho do que seria a história, né? Do que a gente conhece, do que é contado em relação à bruxa, bruxos inclusive também, né? E infelizmente, como muita coisa relacionada ao feminino, a questão de ser um termo para muita gente ainda, né? Em pleno século XXI, que foge dos livros, né? Foge de uma pesquisa, de uma consulta, de entender o termo que é ser bruxa. E aí tem aquela questão do pejorativo. No convite que eu fiz na live, né, pra live, eu até coloquei, perguntei justamente assim, se alguém já te chamou de bruxa. E de que maneira isso soou para você? Porque existe aquela maneira. Eu, quando trabalhei num jornal do comércio aqui no Recife, as pessoas me chamavam de bruxinha, mas de uma maneira muito, muito carinhosa, já que eu era responsável pela página de esoterismo do jornal. Depois eu fui do Jornal do Comércio, eu fui fazer uma coluna também no Diário de Pernambuco. Naquela época ninguém falava em práticas integrativas, era só o alternativo. Práticas integrativas não tinha essa concepção nem de práticas complementares, então a gente escrevia sobre esoterismo, falava sobre alternativo e se falava muito sobre a nova era. Então, o que a gente percebe hoje é que estamos no século XXI, mas que a gente ainda respira muito. Não é nem do século passado, a gente ainda respira muita coisa lá da Inquisição, né? Lá da Idade Média, né? E quando você vai pesquisar e percebe toda a história, né? Para você, aí eu faço a reflexão, inclusive de quem tá aí do outro lado. O que é para você ser bruxa, né? Quem de vocês aí coloca a mãozinha assim, já chamaram você de bruxa ou de bruxinha, né? E de que maneira foi, né? Esse termo chegou para você? Como é que te chamaram? Né? Porque, como eu falei para vocês, as pessoas me chamavam no jornal de bruxinha, mas de uma maneira muito carinhosa, como aquela pessoa que estava fazendo a ponte de um conhecimento, porque se a gente partir da palavra esotérico, esoterismo, o estudo do conhecimento do que vem de dentro, então vinha de uma maneira assim bem suave, e inclusive não só suave, de uma maneira amorosa. Mas a gente sabe que outras pessoas, né, muitas vezes são chamadas de bruxa, não por ser reconhecida como alguém que de alguma maneira está passando ou sendo ponte de um conhecimento, mas como aquela pessoa que é má, né? Porque tá aí nos contos de fadas, inclusive aquela pessoa que é má, ou aquela pessoa que só pensa no mal ou só quer fazer o mal, né? E tem uma outra visão também de bruxa que a gente encontra aí das pessoas que são chamadas de bruxas, daquelas pessoas que são tidas como independente, no sentido de autossuficiente, que se resolve, né, que tem autonomia, em especial as mulheres, porque a gente tem que reconhecer que o termo, a gente está falando hoje do que é ser bruxa, mas existe também o que é ser bruxo, né, embora a história mostra, né, que na Idade Média, o percentual de mulheres perseguidas foi muito maior do que homens. Em algumas cidades chegaram a 90%, então mulheres que foram mortas ou que foram presas eram 9 vezes mais, né, 90% do que, enquanto era 1 para 9. Em cidades que menos perseguia as mulheres, perseguia 50% a 60%. Então, a perseguição às mulheres sempre foi maior do que a perseguição aos homens. E aí na questão do que é ser bruxa também, né, ou o que é bruxaria, né? Então, o que é bruxaria? Que conhecimento é esse, né? Que conhecimento é esse? Que aí a gente vai ter que ir um pouquinho mais para trás, né, da Idade Média, porque a gente vai chegar lá
na Idade Antiga, a partir das culturas pagãs, das culturas que tinham e que têm hoje, né? Porque essas culturas, elas não deixaram de existir. Elas foram, de alguma maneira, em um bom tempo, podadas ou reprimidas, mas são culturas voltadas justamente para o olhar para a natureza, para se conectar com a natureza, onde reconhecer a divindade a partir da natureza, né? E sendo essa natureza também tendo esse divino e o homem estando incluído dentro dessa natureza. Também, Zilma, bom rever você, tá? Então, quando a gente parte desse princípio do que é ser bruxa e a gente vê que toda essa história, né, ao longo da história, que havia uma relação do que é ser bruxa, da bruxaria, olhando para a natureza, do culto à natureza, e que a partir principalmente da Idade Média, começou a colocar que o ser bruxa eram mulheres principalmente mulheres, né? Mas como eu falei, não existe só mulheres que foram perseguidas nem mortas, mas principalmente mulheres que tinham o domínio e que estavam de alguma maneira relacionada ao demônio, né? Relacionada às energias, digamos, mais baixas, né? As energias mais perniciosas, digamos assim. E aí, quando a gente chega em pleno século XXI, onde a gente ainda vê muitos homens e mulheres também, colocando o ser bruxa como um ser mal, né? Como um ser que promove maldade, que manipula, quando muitas vezes a gente entende que essas pessoas que nos chamam de bruxas, nesse sentido pejorativo, são manipuladores ou manipuladoras, né? São pessoas que estão, na realidade, querendo tirar o foco, né, do que estão fazendo, porque aí fica muito mais fácil se apontar um dedo, só que essas pessoas esquecem que quando a gente aponta um dedo, a gente tem 3, né, e mais esse aqui para si, e aí tem em algumas coisas que eu li também dizendo assim, que quando você deseja o bem para o outro, você faz o bem para o outro, né, isso volta para você, não porque você vai fazer para isso voltar, mas o bem que você faz, o universo se encarrega para que isso seja multiplicado de alguma forma 3 vezes para você. Só que as pessoas esquecem que quando se faz o mal para o outro, né, esse mal também de alguma maneira vai voltar. Não porque o outro vai fazer, ou porque o outro está desejando, porque existe uma lei que para cada ação implica uma reação, né? E essa cada ação implica numa reação, tá mostrando justamente pra gente que esse ser bruxa significa sabedoria, significa conhecimento. Oi, Anatê, saudade aí, né? Aproveitando um pouquinho já o recolhimento, né? E aí, quando a gente percebe que ser bruxa significa passar conhecimento e mostrar o ser responsável por si, pelos seus atos, começa a assustar, né? Começa a assustar uma sociedade que até então tinha sob o domínio, né? Tinha justamente aquela coisa da manipulação e do controle das suas propriedades, do controle, inclusive, do seu pensamento e do seu corpo, né? Não é à toa que a gente, em pleno século XXI, vê cada vez mais casos, né, de pedofilia, casos de feminicídio, casos de abusos, abusos morais, quer dizer, abusos no trabalho, em casa, né? Porque essas mulheres que foram, muitas delas queimadas, né? Muitas delas enlouqueceram, né? Muitas delas assumiram o que não era para assumir porque a pressão era tanta, então confessaram o que não era para confessar na realidade, porque não existia nada de errado ali, mas tudo foi colocado de acordo com que a história do tempo, e que hoje a gente tem que estar muito atenta de não nos transformarmos novamente, né? Não deixarmos essa sociedade se transformar numa sociedade inquisidora, né? Numa sociedade que desconhece que o culto à natureza, né, faz parte, inclusive, quando a gente diz que se é bruxa, porque a bruxa, entre outras coisas, dos pilares do ser bruxa é entender, né, é integrar a natureza, e o integrar a natureza inclui integrar cada ser
junto com o que está aí, com os mares, com os rios, com as matas, né? Com as florestas, com os campos, com os planaltos. E aí, quando a gente pensa nessa integração e a gente vivemos um momento de desintegração, né? Um momento de desintegração, inclusive, porque a gente tem a necessidade de ficar mais em casa, né? Tem a necessidade de, quando sair, ter um distanciamento, né? E tem essa necessidade de refletir sobre isso diante de coisas que estão acontecendo em torno do mundo, né? Que faz justamente a gente pensar por que será que essa desintegração, né? E aí, no momento, por que essa data, né? É interessante que o mês passado a live foi justamente sobre o reino angelical, em especial os arcanjos. E aí eu lembrei ontem, quando eu estava separando o material, né? Que as pessoas sempre me chamavam ou de bruxinha ou de anjo. Ah, você é um anjo, né, também. E aí, quando as pessoas chamam você de anjo, você acha uma maravilha. Mas algumas pessoas, quando são chamadas de bruxa, né, sentem aquilo como algo que seja pejorativo, quando na realidade depende muito de quem está chamando e de como você recebe. Então, eu ser chamada de bruxa, independente de quem está me chamando, para mim é um elogio. Se alguém veio de uma maneira depreciativa, então isso é dele, não é meu, né? E se o outro vem comungar de algo que acredita assim como eu, né? Então ótimo, né? Então assim, qual é a cara, né, que a gente tem enquanto bruxa? E aí hoje eu pensei assim, das vezes passadas eu sempre pegava um oráculo, pegava uma carta, e hoje eu trouxe um tarô para a gente refletir aqui sobre esse momento, e a partir desse tarô, que é um tarô na linha xamânica, né, que é um tarô que eu tenho desde a década de 80, né, que é o tarô que se chama The Medicine 1, ou seja, o tarô da medicina da mulher, ou da cura da mulher, que tem o mesmo número de cartas dos arcanos de um tarô tradicional, são 78 lâminas, sendo 22 lâminas os arcanos maiores e 56 os arcanos menores. Só que a interpretação da autora, né, que colocou nesse tarô, amplia a nossa visão, pelo menos ampliou a minha, né? E aí eu vou embaralhar aqui para ver qual esse momento de questionar o que é que a gente tem que aprender, né, enquanto ser bruxa, enquanto perceber o outro que também né? Que o outro que também leva essa bruxaria no sentido da integração com a natureza, no sentido de valorizar essa natureza e principalmente no sentido de preservar essa natureza, tá? Eu vou pegar os arcanos maiores, vou tirar uma carta aqui para nós. Já existe até uma carta que quem viu o card lá, né? A imagem, que foi feita justamente o card por Fernanda, percebeu que tinha duas cartas, uma carta do meu oráculo das divindades, mas tem uma carta também desse tarô aqui, né, na parte dos arcanos menores. E aí é interessante porque esse tarô, embora que ele traga ou no canto ou de lado o nome tradicional da carta, tá? Ele sempre dá uma nova interpretação ou faz uma releitura, né, sobre a carta, né, que é um momento que a gente vive de fazermos releituras e de ressignificarmos, né? Então vamos lá, qual a carta para esse momento a gente entender, ou pelo menos eu entender, né, já que eu fiz o convite para vocês, o que é que eu tenho que perceber mais nesse meu momento, né, nessa minha estrada do ser bruxa, tá? Então vamos lá. A gente tirei justamente a carta do louco, tá? E é interessante porque nesse tarô, essa carta aqui, ela é chamada de semente, né? E aí vocês percebem que é uma carta diferente de outros tarôs, do que estamos acostumados, daquela figura mais tradicional, né? Do louco como uma figura masculina, carregando muitas vezes uma mochila, né? E aí uma figura feminina, né? Aqui tá, depois eu vou mostrar para você aqui, a carta, a caixa, né? Essa é a caixa do oráculo que eu tô falando, do tarô, que na realidade é um tarô, tá?
Aqui é a figura do mago que está na capa, mas a que eu tirei agora foi justamente a figura do louco. E na figura do louco, como ser bruxa, entre outras coisas, ela sabe que não existe coincidências na vida, existe sincronicidade, né? E uma das minhas sincronicidades na vida é que quando eu descobri esse tarô, isso na década de 80 ainda, uma pessoa muito especial, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ela é aromaterapeuta, aliás, ela é terapeuta floral, se chama Maria Grilo, ela é criadora, né, sintonizadora do sistema Florais Filhas de Gaia, que é um sistema, inclusive, muito voltado não só para a questão do feminino, para a questão da criança, para essa relação mesmo com a natureza, tá? Quem tiver curiosidade, procura aí nas redes sociais, ela tá pelas redes sociais, Maria Grilo, ou o sistema dela que se chama Florais Filhas de Gaia. E quando eu descobri esse tarô, que foi ela que me apresentou, só que o que é que acontecia? O tarô em inglês, o livro inclusive, né, não só o livreto, mas o livro todo em inglês. E era o ano que eu iria dar o meu primeiro curso de tarô, porque eu já estudava tarô há alguns anos. Só que eu comecei a fazer a tradução junto com uma amiga minha, professora, mas aí imagina, né? Aquela coisa mais lenta. E aí, menos de um mês, ela manda uma mensagem para mim. Na época não existia essas redes, né, que a gente assim manda uma mensagem, pega o celular, era aquela coisa mais ainda pelo e-mail, né? Ou um telefonema. E aí ela diz assim: não precisa mais você traduzir, porque o grupo que está estudando aqui, né? Faz grupo de estudo, traduziu, e eu vou mandar uma cópia para você poder ter o material e entender melhor esse tarô, né? Então, eu acredito que quando você se conecta com esse seu ser, né? Independente se você chama esse seu ser de bruxa, de anjo, de fada, né? Esse seu ser que se conecta com a natureza, você não vai até as coisas vão até você. Então, há um momento que chega, e que foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que eu me coloquei querendo, né, entender aquele tarô, ler sobre aquele tarô, embora com a restrição do idioma, e chega para mim menos de um mês, todo o livro traduzido, né? Na realidade, o livro é uma apostila. Em outros tempos, haveria digitação e recebia pelo e-mail já num PDF. Não. Aí veio uma apostila, que a gente percebe ainda que provavelmente quem fez a tradução talvez tenha feito numa máquina de escrever, aquela coisa mais ainda rudimentar, né? E aí, quando a gente pega a carta do louco, é bem interessante, porque todas as cartas aqui, ela faz uma reflexão enorme, né? Só que a carta do louco, ela coloca mais, ela fala mais, né? Porque existe, na realidade, uma viagem quando a gente pega o tarô, né? E essa viagem, ela começa justamente na carta do louco. Em alguns momentos, a gente pode considerar que essa viagem comece com o mago, que é o 1, que é o princípio, porque o louco a gente pode ter a concepção, ele enquanto a carta 0, mas ele também enquanto a carta, o número 22, né? E aí vai depender justamente do tarô. E aí eu vou abrir aqui para que vocês entendam. Eu vou ler um pouquinho e ao mesmo tempo vou refletindo e vou colocando sugestões de aromas, de óleos essenciais, né? E até de outras práticas do que é que a gente pode entender em relação à carta do louco aqui desse tarô, que eu penso que é uma carta que... sinto que é uma carta que nos traz para esse momento e para essa vivência do ser bruxo, né? Ou de ser bruxa. Aqui, deixa eu ver, apostila, ok. Vamos lá, peraí. Semente, né? Vamos lá. É interessante porque quando ela fala da semente, a gente sempre escuta falar o louco, 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 né? E aí, já escutei também quando se diz assim, se o homem persistisse em sua loucura, tornar-se sábio, né? A gente poderia dizer assim, se o homem ou a mulher persistisse em sua loucura, tornar-se bruxa ou bruxo, né? É uma outra maneira de ler, né? E aí a gente vai ver o seguinte, a afirmação dessa carta diz assim, eu sou o poder do início.
Estou querendo arriscar a perda do que eu tenho sido e crescer para o que eu possa vir a ser. Então, nesse momento que a gente está passando, o que é que a gente arrisca perder, né? O que a gente se permite perder para justamente poder crescer e adquirir aquilo que realmente a gente quer ser, a gente merece ser, né? E aí a autora, ela fala assim: eu sou o louco, a semente carregada pelo vento. Eu sou o primeiro passo no processo da manifestação. Eu sou a ideia que inspira a vida. Eu sou inexperiente, embora dentro de mim repouse o plano para o meu perfeito desabrochar. Para mim, não há tempo como o presente, no qual inicio minha jornada. Eu carrego minhas memórias, meus talentos, minhas esperanças, meus sonhos, meus medos e conceitos no recipiente de mim mesmo, tal como você os carrega nas células do seu corpo. Eu carrego a semente do ser em cada aventura. Meus medos aparecem para me preparar e ficar pronto ou pronta para enfrentar qualquer perigo que possa aparecer. A luz do sol ilumina meu caminho. Toda bruxa, né? Ela está tão conectada sempre à escuridão que sempre o símbolo dela é relacionado com a lua. Mas não existe bruxa sem sol. Toda bruxa, ela tem a lua e ela tem o sol, né? E esse sol que ilumina o caminho, né? Essa intuição, né? A consciência que vem ali, né? E essa consciência trazida pelo sol, assim a gente tem conectada com a intuição trazida pela lua. Pela terra, mãe de toda a criação, eu sou nutrida. Através do movimento e mudança eu cresço. Meu caminho é revelado enquanto eu ando. E aí, eu gosto muito desse tarô, porque, entre outras coisas, a autora sugere um exercício para você fazer durante a semana, quando você faz aquele trabalho de tirar uma carta, né? E ver o que é que você vai fazer essa semana. Então, o inconsciente coletivo, já que eu tirei aqui o grupo, né? Para mim, mas para o grupo, qual é o exercício? Esta semana, faça alguma coisa que você sempre quis fazer. E aí a gente diz assim: poxa, eu já tenho 20, 30, 40, no meu caso 57 anos. O que é que algo que eu sempre quis fazer e que nunca quis. Claro que nesse momento, talvez algumas coisas a gente vai ter que esperar um pouco depois, né? Já que a gente vive um momento de algumas restrições. Mas também, esse momento de restrição talvez seja justamente para dizer: eita, não é que eu posso fazer aquilo que eu sempre quis fazer e nunca me permiti, né? E aí eu vou ter uma semana para fazer isso, né? Que pode ser hoje, pode ser amanhã, eu tenho uma semana. Então, que tal experimentar? E como é que eu vou começar a experimentar, fazer o que eu sempre quis fazer e não me permitir? Eu sempre digo que uma das melhores maneiras de a gente começar a não só idealizar, mas poder idealizar e materializar é quando a gente pega um caderno, né? Pega um lápis de preferência, não uma caneta, e começa a escrever ou a desenhar, para quem tem potenciais para a pintura, né? Ou para o desenho, daquilo que você se coloca, né? Se descobre como realizando, como desejo seu, como intenção sua, né? E aí, o que é que você sempre quis e que de repente você tem uma semana para fazer, né? Vivenciar esse louco, né? Se permitir nesse louco. Se permitir nesse louco, de repente são as coisas mais simples. Naquela hora que eu tenho que lavar os pratos, eu dizer: hoje eu não vou lavar os pratos. Eu vou, né? Sabe aquela tarefa que a gente tinha sempre quando era criança, ou depois quando passou para adolescência, ou na fase adulta? Nesse momento, todo dia eu tenho que fazer isso nessa hora, e hoje eu vou dizer para mim que não, vou dar uma de louca. Ah, não, deixa a louça aí, e amanhã eu lavo a louça, ou então quem quiser que lave a louça, né? Então, é isso que o bruxo, a bruxa, né? Ser bruxa ensina, essa coisa da liberdade, de assumir os compromissos, né? Mas não está presa ou preso a esses compromissos, né? Não está, na realidade, acorrentado a determinados compromissos, porque a gente está no processo de evolução. Então, a gente tem que ter responsabilidade, perceber os compromissos, mas entender também que em determinado momento da trajetória da estrada, aquilo dali já não faz mais parte da trajetória, já não faz parte do caminho. E a gente tem que dar um tchau,
né? Então, ser bruxa nesse momento, né? E aí entra muito aquela questão do folclore. Ah, porque o Halloween. Então, assim, aquilo que foi levado depois, principalmente para os Estados Unidos, né? Aquela coisa da festa, do confeito, de visitar, mas sempre vendo como algo, né? Eu não digo pejorativo, mas algo não levado a sério, né? Porque era só a brincadeira. E a gente começa a aprender que ser bruxa, né? Ela dá gargalhadas, porque tudo que ela faz, inclusive, é sério, né? Porque a melhor maneira de você estar bem é você estar feliz, mesmo diante de determinadas situações que você possa estar decepcionada, mas você está feliz porque você é você, porque você assume o que você quer e você está em busca né, do seu potencial. E aí ela faz uma sugestão aqui enquanto meditação. Imagine que você é um louco, uma louca, partindo para uma jornada interior, né? Comece a sua jornada, né? Em seguida, procure um lugar confortável para sentar com a coluna ereta, né? E eu sempre digo, ou você senta com a coluna ereta, no caso dela aqui, mas tem pessoas que conseguem, de repente, ficar deitada, relaxar, né? E fazer isso também. Quando você sentiu que o contato foi feito, peça para obter informações relativas à semente que sua vida está carregando no mundo. Ou seja, se a bruxa, né, também pode ser chamada de louca, né? E quantas vezes não fui chamada, você que tá aí também não foi chamada de louca, de louco, carrega uma mochila, na realidade essa mochila tem sementes. E o que é que eu estou fazendo com minhas sementes? Onde é que eu estou colocando as minhas sementes? Onde é que eu estou jogando as minhas sementes? Será que eu estou jogando essas sementes num terreno fértil, né? Será que esse terreno que é fértil, ele está sendo tratado, ele está sendo cuidado, né? Então, e aí eu percebo que ser bruxa, né, ser louco, né, quando a gente vê a figura aqui desse tarô, né, e aí ela também coloca como sugestão de alimentos aqui, ela diz assim, alimentos que estimulam a atividade sempre contêm cafeína, substância não saudável em grandes quantidades, né, e aí quando a gente fala da cafeína, não necessariamente só o café, mas um chá, né, então qual o chá? Toda bruxa que se preza, ela vai ou ter uma conexão com café, eu prefiro a conexão com chá, e essa conexão com chá faz justamente a conexão dela com a planta, né? Com o aroma. Qual é a minha planta? Qual é o meu aroma? E essa minha planta, meu aroma, é a vida toda? Ou essa minha planta, esse meu aroma é desse determinado momento? Existe aquela planta que me acompanha, mas existe aquelas plantas que elas vão me acompanhar em determinadas etapas da vida. Alguns aromas, alguns óleos essenciais, alguns hidrolatos, né? Alguns florais, para quem trabalha com terapia floral, que eles aparecem em determinados momentos da vida da gente. E aí, mais na jornada que ela fala aqui, que é um texto até maior, mas eu vou ler só umas partes, né? Pra gente dar tempo de trabalhar outras cartas aqui para esse momento de ser bruxa, diz assim. Começando a jornada, um mapa para a conscientização. Quando alguém está viajando num novo território, é recomendável que tenha um mapa, né? Ou seja, quando eu penso nos meus objetivos, que eu quero algo na vida, é recomendável que eu escreva o que eu quero, que eu mapeie isso que eu estou querendo, que eu crie uma estratégia. Quando a gente vai viajar, né, a gente não pega um mapinho, um mapa para conhecer ali aqueles lugares, a gente entra na internet hoje em dia, mesmo quem não levou o mapa, e baixa o mapa, coloca ali no celular para poder se localizar. Então, se a gente começa essa jornada da vida, essa jornada de ser bruxa, a gente tem que ter um mapa, né? Todas as estradas levam ao perfeito, né? Mas há aqueles que preferem uma estrada campestre, cheia de curvas, do que uma autoestrada de concreto. A escolha do seu caminho depende do tipo de aventura que você prefere usufruir. Ah, qual é a melhor estrada? A de concreto ou a campestre? Depende. Você é o quê? Você é uma apaixonada pela Fórmula 1, então talvez você, realmente, a sua estrada seja uma estrada de concreto, e você tem que ir lá atrás dessa estrada de concreto. Mas você gosta de ver outras coisas além de só uma estrada na frente de concreto. Você, de repente, gosta de ver uma árvore, um passarinho que passa, e isso você não vai ter numa árvore de concreto. Então você vai para um caminho
campestre, né? Ou de repente você quer estar perto da natureza, onde tem um rio por perto, onde tem um mar por perto. Eu mapeei uma estrada para o encontro com o guia interior, uma força de ajuda que vive em cada pessoa. Esse guia pode aparecer como a mulher da medicina, uma figura dos tempos bíblicos ou infinitas formas, dependendo das associações contidas em seu estoque intelectual. Né? Porque é aquela coisa assim, qual é o rótulo que eu coloco para essa mulher, né? Para essa figura. Você pode achar mais simples pensar que o guia é uma parte de você mesma, embora capaz de distinguir-se e diferenciar-se de forma a comunicar-se mais facilmente com a sua personalidade. O guia é ainda algo mais do que você. Sua presença leva você a novas informações e seu amor de longe ultrapassa o seu próprio. Então, essa figura, ela contempla você, ela acolhe você, né? E ao mesmo tempo que ela acolhe e contempla, faz com que você se abra e se expanda. Nós todos somos mais grandiosos do que pensamos. Como no diagrama, eu não me vejo no modelo de grande energia cósmica, que é que ela sai comparando algumas coisas do que ela colocou no próprio livro, né? E aí mais adiante ela diz assim: no centro dessas forças guiadoras, no coração do modelo de energia, está o campo da força conhecida como eu. Em volta dele está seu ser físico, que carrega uma nuvem de crenças, desejos, programas, sentimentos, quereres, memórias, pensamentos, atitudes, anseios e expectativas. Né? Vê quantas palavras e quanta bagagem, expectativa, anseio, objetivo, né? Memória, pensamento. Vê como a mochila aí começa a pesar. A acumulação total do que você sempre fez, pensou ou disse. Uma vez que você complete interações e mude sua maneira de pensar ou comportar-se, janelas se abrirão para o grande ser, o mundo dos guias e arquétipos que circunda você. Algumas vezes isso acontece espontaneamente através de uma traumática ou dramática experiência, né? Então, quantas pessoas, e eu tô falando quantas pessoas me incluindo nesse momento onde precisei de um recolhimento, a gente se abriu e percebeu, né? Outros afazeres, outros passos, outras conquistas. Outras vezes isso acontece através de pacientes, de práticas, né, e preparações. Em ambos os caminhos, uma vez que o desconhecido é vislumbrado, surge o desejo de encontrar o portal de saída do seu presente estado de limitação e caminhar sem obstáculos. Porque a gente não tem que colocar, tudo tem que ser difícil para alcançar. A gente tem que entender que as coisas podem ser difíceis, mas que a gente pode fazer dessas coisas difíceis suaves, né? Que elas podem serem atenuadas e não eu criar, porque isso já é de criar que eu para vencer na vida, eu para conquistar a vida, porque tudo na minha vida, tudo na minha família chegou com sacrifício, tudo na minha vida foi difícil. E por que não eu entender que mesmo dentro da dificuldade pode ser suave, tá? Pode ser difícil? Pode, mas tem que ser pesado? Não. Os exercícios de meditação, né, eles são concebidos intencionalmente. E quando eles são concebidos intencionalmente, como está aqui, eu posso também conceber os meus exercícios de meditação e os meus exercícios de entender esse portal que eu estou atravessando, de entender esse ser bruxa, né? E aí ela diz assim, o caminho começa agora. E o ponto do poder está aqui. Quer dizer, esse momento aqui que você está aí, eu estou aqui. O que é que você está colocando como realização? O que é que você está escrevendo aí em um papel? Se você não tiver papel, um pedacinho de guardanapo que seja, e dizer assim, é isso aqui, né? Esse é o meu modelo de força, de energia, de interação com essa natureza. E aí, né? Depois vocês voltando lá no card e vendo aquela imagem que foi preparada, e aí tem uma carta desse tarô, né, que é justamente a carta do 4 de flechas, né, porque aqui se chama flechas em vez do que se chama de... Aqui as tigelas seriam o ouro e o naipe de... Cadê? Deixa eu ver só aqui, para passar aqui para vocês, o 4, eu já
pau se chama cachimbo, ouro, aliás, ouro pedra, né? E... Eita, Gorete, vamos lá. Eu tenho que voltar a reorganizar esse material aqui. Flechas, pronto, encontrei. Três de flechas, né? Como nada é por acaso, né? Deixa eu ver aqui, depois eu procuro aqui onde eu coloquei a carta, que eu acho que eu já embaralhei novamente. Mas eu vou ler primeiro, né? E tá lá no card. Três de flechas, a mensagem é: escute o seu coração. E eu achei interessante porque, assim, eu embaralhei e tirei 3 cartas. E aí pedi pra Fernanda, que foi montar o card, e eu disse assim, não expliquei pra ela carta nenhuma, e disse assim, veja o que é que bate mais pra você, e o que você, como é quem vai montar a arte, você escolhe a que você achar mais interessante. Aí ela disse, tá certo, e aí ela colocou justamente essa, uma do arcano menor, ela nem sabia, né? Mas ela colocou aquela que ela achou mais interessante. E aí, quando eu abri justamente e fui meditar sobre a carta, tá lá. Nos arcanos menores, o livro sempre traz uma oração e traz uma lição. E qual é a oração dessa carta, né? Eu permito que informações que preciso venham aos meus sentidos, prestando atenção para o que está à minha frente. Eu vejo que o mundo me dá tudo o que é necessário e eu simplesmente abro meus olhos e meus ouvidos. O mundo está me dando um feedback constante nos pensamentos que eu ponho em minha mente. Isto provê vestígios de onde eu devo encontrar o que estou procurando. Eu faço uma pausa, eu escuto, eu sigo meu coração. Minha avó me guia com a canção do brilho das estrelas do seu caminho infinito. Eu procuro dar abundância ao meu povo. É interessante porque uma das coisas que esse tarô fala muito é na questão da ancestralidade. Tanto que a lua, nesse tarô, é chamada de avós e a estrela é chamada de os avós, né? E aí, vai lá, vem cá, a gente no arcano menor, mesmo no maior, se fala aqui da ancestralidade. No caso aqui, falando da minha avó, ou seja, da ancestralidade feminina. Aí vem a lição. Qual a lição que essa carta traz aqui pra gente? Se você se encontrar, seus pensamentos devem viajar através do seu coração. Se sua ação começa com a sintonização do eu sou, do todo perfeito universo, então o que está vindo para você agora deve estar repleto do que você quer. Vou repetir. Se sua ação começa com a sintonização do eu sou, ou seja, se eu me conecto com o eu sou, então o que está vindo para você, o que está indo para você agora deve estar repleto do que você quer. Eu me sintonizo com o que eu sou, com o que eu quero, então eu trago. O búfalo, né, porque aparece na carta, é o símbolo nativo norte-americano da abundância. Ele provê alimento, roupa e abrigos materiais para várias tribos. Ele é respeitado, plenamente utilizado e apreciado. Enquanto ele esteve por perto, ninguém foi embora de mãos vazias. Considere as necessidades do seu povo em seus objetivos. Quem é o meu povo? A minha família? Os meus amigos? A minha cidade, o meu bairro, no momento onde eu tenho que pensar que daqui a 15 dias vai ter eleição, né? Então, quem é esse meu povo? Se você se encontrar cheia de desapontamentos, então é tempo de olhar para os seus pensamentos novamente e também para o seu coração. Por acaso você conseguiu realizar algum objetivo sem que seu coração estivesse com ele? Ou seja, quantas vezes eu fiz e até conquistei, mas meu coração não foi junto da conquista. Eu não estava ali junto daquela conquista. Oi, Aninha, linda da mamãe. Se você se encontrar cheia de desapontamento, né? Então, voltando, é tempo de olhar para os seus pensamentos novamente e também para o seu coração. Terá você anulado sentimentos profundos interiores? Terão seus objetivos subestimado as necessidades dos outros? Então, quantas vezes eu abri mão dos meus objetivos, dos meus sonhos para o outro? Será? E aí vem os meus desapontamentos. Mas será que o outro ou os outros pediram para eu abrir mão do meu? Ou eu fiz, achando que eu estava sendo a boa samaritana, né? Estarão agora essas palavras indelicadas penetrando seu coração e limitando sua visão? Escute. Palavras podem ofender, palavras podem salvar. Eu não gosto de você, eu perdoo você. Sua espada pode cortar fora o problema ou machucar aquele com quem está a usando.
preste atenção, objetivo é alimentar o amor, tá? Então, a bruxa, né, as bruxas que foram queimadas, entre outras coisas, elas nos trouxeram desde lá atrás, muito antes da Idade Média, essas reflexões de estar conectada, né, com o meu povo, né, e esse meu povo, cada um vai dar a sua tradução, só espero que não façam traições, né, e ao mesmo tempo que você se conecta com esse seu povo, né, você entrar em conexão com seu eu, né, você se conectar com aquilo que é viável, com aquilo que é possível você fazer, tá? Eu vou pegar aqui não vai dar pra... Vou pegar os arcanos maiores, né? Aqui é a carta que eu falei pra vocês, que eu li agora, tá? 3 de flecha, que num tarô tradicional é chamado de 3 de espadas. Então, essa é a carta que eu fiz a leitura agora pra vocês. E aí, agora, né, vamos tentar ver aí se eu consigo fazer, pelo menos para uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Quem assinar primeiro que eu ver aqui, eu já... Pronto. A Mina. Tá joia. Né, Guilhermina? Eu vou tirar uma cartinha aqui dos arcanos maiores para você, que aí considerem que essa carta vai para todas e todos novamente, né? Então, vamos ver aqui que carta aparece para que a gente entender esse ser bruxa. E aí a gente entende esse ser bruxa, que aromas, né? Porque eu falei aqui do louco, então que aroma o louco poderia estar levando, né? Então, o louco poderia ser inclusive a própria lavanda, né? Só que a lavanda tem várias nuances, né? Então poderia ser uma lavanda francesa, poderia ser a nossa lavanda aqui, que se chama de lavanda brasileira, embora que ela tenha sido adaptada à lavanda dendata, né? E aquele aroma, o louco sempre ele vai usar o aroma que ele gosta, não é que disseram que para ele é bom, né? Então, vamos ver aqui qual é a carta que sai pra gente fechar hoje essa nossa conversa aqui. A carta da justiça. Gente, será que foi por acaso a justiça agora aparecendo para nós, né? Que é aqui, né? Nesse tarô, a justiça aparece como o arcano 8, que alguns tarôs tradicionais, inclusive o tarô de White, a justiça é o 8. Eu prefiro considerar a justiça como no tarô de Marcelle, ou no tarô, em outros tarôs tradicionais, onde você tem a justiça como a carta 8, tá? Então, aí aparece o 11, mas eu sempre faço uma leitura como ela sendo o 8. Embora que a autora aqui, eu respeito, ela colocou a justiça como sendo o 11, né? Porque alguns tarôs, é uma minoria, mas alguns tarôs têm justamente como 11. Então, a balança, né? Que é também chamada de balança. E aí diz assim, todas as coisas estão agora em perfeito equilíbrio. Nesse momento, né, pare e diga, tudo está em equilíbrio. E equilíbrio, inclusive, para o que precisa ser mudado, né? Então, eu tenho que estar em equilíbrio até para mudar. Afirmação, a divina justiça trabalha dentro de mim, eliminando dos meus pensamentos tudo que não é necessário e concedendo a mim tudo que é bom. Aí a carta fala, né? Porque nesse livro a autora sempre diz assim, a carta fala. O que é que a carta fala? O que é essa carta que fala para vocês? Eu, a balança, como a força universal, tenho várias coisas a considerar. Eu devo olhar através do tempo, julgando o efeito da ação atual sobre as futuras gerações. Eu trabalho através de você, apresentando oportunidades que irão beneficiar várias pessoas. Se você escolher prestar atenção ao meu chamado. Eu falo através do que alguns se referiram a você como sendo sua consciência, dando a você qualquer momento um sentido imediato do que é certo ou errado. Eu não trabalho com culpa, apesar de que algumas vezes eu seja confundida com ela. Eu sou mais corretamente experienciada com entusiasmo ou excitação, dependendo da situação que você tem em mãos e se a ação que você contempla puder beneficiar ou prejudicar outros. A culpa, por outro lado, é sempre a conglomeração de velhas regras ditas a você pelos outros e retidas em sua mente como posso e não posso. Eu, em vez disso, trabalho só no agora.
Eu sou a resposta imediata da pré-ação frente a uma dada situação. Eu quero que você haja. É somente através de você que meu trabalho é realizado. Do mesmo modo, é somente através da sua ação que você fica sabendo se suas convicções interiores são de fato boas para todos. Você deve testar suas teorias. Você deve verificar se elas são válidas. Aquilo de que você não mais precisa, sejam teorias ou coisas, dessa forma serão eliminadas. Minha espada irá cair, cortando fora aqueles pensamentos que limitam você. Você irá jogar fora qualquer pertence que está sobrecarregando. Você irá afastar-se de pessoas ou circunstâncias que não mais promovam seu crescimento. Quanto que a gente já vem passando há um bom tempo, né? Dessa coisa de deixar ir, de cortar. Então, aquilo assim, do mesmo jeito que a gente vai ao encontro do que vem pra gente, a gente se afasta daquilo do que não deve ser, né? Eu sou o arquétipo da autodisciplina, diz a carta. Comigo você irá começar entusiasticamente a perseguir a sua autodireção. A justiça irá prevalecer. O verdadeiro balanceamento irá começar. Lembre-se, eu sou responsável pela terra inteira. O que é permitido em sua vida deve ser balanceado através do tempo e por todas as formas da vida. Todas as coisas afetam o todo. Enquanto você trabalhar com a conscientização disso e de mim, você irá encontrar uma grande paz dominando sua vida. Então, gente, sabe aquela coisa assim, a gente começou com louco, né? Aquela coisa assim, o que é que eu vou fazer essa semana que eu nunca fiz e que agora eu vou me permitir, né? Aí a gente passou pelo arcano 3 da flecha, onde a gente olha para as nossas avós, onde a gente olha para o nosso povo, porque quando diz as avós é o nosso povo ali, né? E percebe o que é que povo é esse, que tribo, qual é a minha tribo, né? E aí a gente fecha hoje a nossa conversa aqui, né? Com a justiça, só que a justiça do tarô não é a justiça dos homens que é cega. A justiça do tarô, ela fala da justeza, ela fala de equidade, né? Equidade essa que existe lá, para quem não sabe ainda, tá? Lá entre os 3 pilares, né? Digamos assim, do SUS, tá? Então vão lá procurar que vocês vão entender também o que é equidade, tá lá no SUS, né? E fala do discernimento, justiça traz discernimento pra gente. Não é o certo ou errado, porque tem coisas que é questão de ângulo, beleza. Você usa relógio, eu não uso, tá? É relógio, isso não quer dizer que eu esteja certo ou você esteja certo, tá? Só que existem questões na vida, né? Nesse momento, na tribo da vida, que não tem essa questão que é uma questão de ângulo, né? É uma questão de justeza, de discernimento, de equidade, né? Equidade, né? É uma questão de universalidade, é uma questão de transparência, é uma questão da gente pensar no todo, de saber que existe uma grande teia, né? E para essa grande teia ela ser preservada, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que cuidar do outro, e o outro, por sua vez, tem que cuidar de mim, mas de uma maneira natural e não de uma maneira que esteja pesando, porque isso faz parte da lei natural da vida. E eu ser responsável pelos meus atos e ser responsável e cuidar das sementes que eu vou espalhar ao longo da minha estrada, que eu vou semear ao longo da minha estrada, né? E dar boas-vindas àquelas sementes também que são frutíferas, que são aromáticas, né? Que produzem alimentos, que produzem aromas que entram nos ambientes, seja no trabalho, seja na nossa casa, né? E que nos trazem cura, né? Então, esse é um momento, né? Da justiça. E a justiça aí não foi só para Guilhermina, né? Existe uma coisa que nós somos facilitadores, né? Facilita o outro, né? Um tá sendo ponte para o outro, um tá aprendendo com o outro, mas um também tá ensinando para o outro. Então, assim, que a gente possa, né, entender essa justiça, compreender, tá? Eu vou, na sequência, quando acabar a live,
Eu vou fotografar essas cartas aqui que saíram e colocar no novo card, né? Para quem tiver mais interesse, vou colocar inclusive a capa desse tarô. Então, quem tiver interesse, pesquisa lá. Provavelmente vocês encontram ou na Amazon, né? Ou uma dessas livrarias maiores que importam, né? Esse tipo de oráculo, que não é um oráculo, é um tarô, né? Existe uma diferença, né? A questão oracular e a questão do tarô. Em algum momento eles se cruzam, mas a gente tem que se entender que são coisas distintas, né? Que é outro aprendizado, né? Que a justiça traz pra gente, porque a gente faz, não, mas isso aqui é parecido, isso aqui pode. Não, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa não é a mesma coisa, né? Parecido não é igual, né? Então, em muitos momentos, a gente até usa, por exemplo, um óleo essencial, sabe que o óleo essencial melhor para determinada situação seria outro, mas a gente não tem ali na caixinha naquele momento. E até para uma maneira da assistência, de correr, a gente vai e usa, mas a gente sabe que aquele não é o óleo, né? O óleo X da questão, mas que ele pode minimizar a situação até chegar ao óleo, beleza, né? Mas eu tendo essa consciência e não dizer, não, o óleo é esse, mas como não tem óleo, e eu querer convencer o outro, que é pior, querer convencer para mim, não, isso aqui resolve, não precisa do outro, né? Por quê? Será que eu não tê-lo, aquele que eu preciso, eu não tenho porque eu não posso comprar, eu não tenho porque eu estou com preguiça de buscar e de pesquisar, porque para mim fica às vezes mais simples eu usar o que eu tenho, em vez de eu pesquisar mais e me informar mais sobre aquele assunto, né? Que inclusive a gente vê muito isso hoje em relação à aromaterapia, né? Todo mundo sabe dizer alguma coisa de aromaterapia, mas nem todo mundo que fala alguma coisa de aromaterapia vivencia aromaterapia, né? Então, existe uma diferença entre você falar sobre e você falar sobre que você vivencia, que você experimenta, que você se arrisca primeiro para depois dizer para o outro, ó, eu já experimentei isso, percebi isso, né? Que você traz, não quer dizer que o outro vai fazer igual para você, nem vai usar o que você usou enquanto óleo essencial, enquanto um hidrolato, mas você tem um referencial, você tem algo a contar de algo que você vivenciou e não de algo que você só leu, de algo que você só passou. E aí tem no tarô, eu sempre digo o seguinte, né? O que significa tarô, né? E aí é muito comum quando a gente pensa em bruxa pensar em tarô. Tarô, se pegar a palavra, significa a estrada real da vida, né? De uma maneira mais simples, pegar ali o significado da palavra tarô, quando a gente... Então, tarô significa o caminho ou estrada real da vida. O que significa o caminho ou estrada real da vida, né? Significa querer, assim como o mago, né? Mas o querer te leva você também a calar, né? Assim como a sacerdotisa, né? Que ensina que metade do conhecimento tem que ser passado, mas metade tem que ser velado, porque não se joga pérolas aos porcos. E essa sacerdotisa te leva você também a ousar, né? Assim como a imperatriz, aquela que pare os filhos do mundo, né? Do útero, não só do útero, mas do coração e da mente. E essa imperatriz, essa estrada real da vida, faz você se confrontar com o imperador, né? Aquele que conjuga o verbo calar, não para ser omisso, mas para falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. E essas primeiras cartas, essa primeira etapa da tua caminhada te leva ao teu ser, né? Assim como o Papa, o Sumo Sacerdote, o Arcano 5, que te coloca numa estrada onde você faz escolhas, né? Assim como os enamorados, né? E essa escolha faz você assumir o teu carro, né? O carro do equilíbrio entre a razão e a emoção. E esse equilíbrio do carro da razão e da emoção te leva justamente para a justiça, para o discernimento. E essa justiça de discernimento faz você conhecer o teu ermitão, o teu eremita, né? Aquele que leva o conhecimento, aquele que tem uma lamparina e tem um cajado, e que diz o seguinte, que ilumina o caminho, mas eu não posso segurar a mão. Porque se eu seguro a mão, né? Nesse sentido, né? E aí talvez as pessoas dizem, como não segurar a mão? Quando a gente ilumina o caminho e a gente
mostra o caminho e dá inclusive a escolha para o outro, o livre-arbítrio para o outro, a gente coloca justamente a possibilidade do outro entender e de se conectar com eu. Ô Maria, né? Falei já de você aqui hoje, viu? Maria Grilo, né? Que hoje esse tarô que eu tô colocando aqui enquanto ser bruxa, foi você a primeira pessoa que me apresentou, né? E eu sou muito, não sou muito grata, mas muito feliz, né? Em que você tenha cruzado na minha vida, porque eu sei que você é uma mulher de exemplo, né? Você é o que eu considero de ser bruxa na essência, daquela, porque o bruxa na essência, gente, não é, não, a gente não acerta sempre, sabe? A gente erra, a gente faz umas porcarias, mas a gente se sente livre, sabe? A gente é livre, inclusive para dizer que merda eu fiz, sabe? E isso eu aprendi também com vocês, aprendi com muitas outras mulheres que estão aqui hoje, né, nessa live, e outras mulheres que não estão, mas que estão pelo mundo semeando, né? E você tem essa semente porque você é uma sintonizadora de um sistema floral Filhas de Gaia, né? Que não é à toa o nome que você escolheu para o seu sistema, tá? E que eu espero do fundo do coração que, assim, todas nós que estamos, né, todos que estão nesse momento aqui, possamos nos conectar com essa semente, sabe? Com essa semente da bruxa, dessa semente, e essa semente chamada de conhecimento, essa semente chamada de saber, dessa semente chamada de liberdade, dessa semente chamada de ousar, de buscar, de acertar, de errar, e de ser feliz e transformar, e de se conscientizar, sabe? Se conscientizar, porque a gente só transforma o mundo quando a gente olha para a tribo da gente, tá? Você pode estar até morando só, você pode ser até uma pessoa que você diz assim, eu não sou muito de sair, eu gosto mais de ficar na minha casa, mas você tem uma tribo sim, você tem uma tribo que você tem que olhar e você tem que se conectar, e para se conectar com a tribo da bruxa, você tem que se conectar com a natureza, você tem que respeitar a natureza e você tem que brigar e cuidar dessa natureza, tá? E... bem, se eu falar mais, eu acredito que vou até, né, me emocionar, e vou deixar aqui a frase de Santa Sara, né, que diz assim: sou gentileza e compaixão nutrida pelo amor divino. Então que possamos ser, né, possamos ser gentileza e compaixão nutrida pelo amor divino. E de onde vem esse amor divino? Da natureza, né? Dessa natureza que tá queimando aí, dessa natureza que tá suja aí os mares, né? Então que a gente possa transformar e que realmente possa ter o que a gente chama de uma mudança, de uma revolução. E que não tenha sido em vão, né? Mulheres e homens que perderam as vidas em vários tempos da humanidade, né? Particularmente a gente falando aqui do período da Inquisição, mas não foi só nesse período. Antes já existia essa perseguição e hoje existe essa perseguição. Então que possamos honrar esses homens e mulheres, né, que deram as suas vidas, que deram, quando a gente diz as vidas, não necessariamente porque morreram, mas porque dedicaram as suas vidas às tribos, né, a reconhecer cada um como sua tribo, independente de estar lá o sangue ou não, tá? E aí, muita paz para todas, tá?